Olá, pessoal! Então agora é o momento de testarmos os nossos conhecimentos sobre função polinomial do primeiro grau, tá? Então nós vamos resolver juntos 3 exemplos, ok? Vamos lá para o primeiro. Uma empresa de tecnologia desenvolveu um produto do qual hoje 60% das peças são fabricadas no Brasil e o restante é importado de outros países. Para aumentar a participação brasileira, essa empresa investiu em pesquisa e sua meta é daqui a 10 anos produzir no Brasil 85% das peças empregadas na confecção do produto. Bem, após essa primeira leitura aqui, eu já consegui visualizar 2 variáveis, tá? Quais são elas? Vou marcar aqui para vocês. A primeira variável que eu consegui visualizar aqui na leitura é a porcentagem, ó, é a porcentagem das peças que são fabricadas no Brasil. Então aqui diz que 60% das peças são fabricadas no Brasil. Depois, novamente, ele fala que daqui a 10 anos, né, a meta é que o Brasil produza 85% das peças empregadas na confecção do produto, tá? Muito bem. Então, o que significa? Que eu tô trabalhando com a porcentagem, né? E também com anos, né? Com o tempo, tá? Com o tempo aqui, ó, 10 anos. Então, ele fala hoje e depois ele fala daqui a 10 anos. Então, o percentual dessas peças que são fabricadas no Brasil depende desses anos aqui que vão se passando, né? Muito bem, vamos continuar aqui para baixo, ó. Com base nesses dados e admitindo-se que essa porcentagem varie linearmente, então aqui ele está dizendo para mim que o gráfico é uma reta, linearmente, com o tempo contado em anos. Aqui ele já disse para mim também que o tempo é a variável independente, tá? O percentual de peças brasileiras na fabricação desse produto será igual a 95% em... eu tenho 4 alternativas aqui. Muito bem. Então, nós temos que partir da função polinomial do primeiro grau, tá? Sabemos qual é a forma dela, ok? Sabemos já pela leitura do problema quais são as variáveis, a dependente e a independente. Então, vamos organizar os dados do nosso problema aqui do lado. Ó. Y, que é a variável dependente, trata do percentual de peças que são fabricadas no Brasil, tá? O x, que é a variável independente, neste problema, significa o tempo em anos, tá? Eu sei que a minha função, ela é do primeiro grau, porque na leitura, né, ele inclusive falou aqui, ó, varie linearmente. Então, se é uma função do primeiro grau, tem essa forma aqui, ó, y igual a x mais b. Então, para eu conseguir responder a pergunta do problema, que é o ano, né, no qual o percentual de peças brasileiras na fabricação desse produto será igual a 95%, eu tenho que encontrar o valor do coeficiente angular, do A, e do coeficiente linear do B, tá? Somente depois é que eu vou poder substituir o Y por 95%. Quando eu já tiver montado a equação referente a esse problema. Então, eu tô modelando esse problema aqui, ó, através de uma função polinomial do primeiro grau. Vou fazer isso aqui no gráfico com vocês. Então, vamos lá para o GeoGebra agora. Nosso primeiro exemplo, tá? Então, o problema, ele tinha falado assim, ó, que hoje
Então, eu vou dizer para vocês que hoje é o zero, tá? Hoje, ok? Hoje é o zero. Muito bem. Então, hoje eu tenho 60%, ó. Então, 0 no x, 60 aqui, esse pontinho azul, ó, no y, certo? Daqui a 10 anos, a meta é 85. Então, tenho mais um ponto aqui no meu plano cartesiano. 10 anos com 85, tá? Muito bem. Agora, eu já posso traçar uma reta, né? Porque eu tenho 2 pontos. No mínimo, eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta. No meu caso aqui, eu vou ter uma semi-reta, porque eu estou trabalhando só com o primeiro quadrante, que são os valores positivos, tá? Percentual e os anos aqui que vão decorrendo. Muito bem. O que eu preciso? Bom, eu sei que a minha função, vamos escrever aqui do lado, ela tem essa forma aqui, ó, y igual a x mais b. Eu preciso encontrar o valor do a, que é o coeficiente angular, e eu preciso encontrar o valor do b, que é o coeficiente linear. O b já está aqui no gráfico, tá? Visualizem. O b está aqui, ó. O b é onde essa minha semi-reta aqui, ó, está encostando, cortando, interceptando o eixo y. Então, eu já tenho isso aqui, ó, com certeza absoluta. AX mais 60. Então, agora eu preciso encontrar o valor do A. Vamos formar aqui, ó, um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui duas perpendiculares para nos ajudarem, ó. Eu sei que existe um ângulo ali, tá? De inclinação dessa reta, ó, com o eixo X, que é a mesma coisa que esse ângulo aqui. Porque essa reta que eu tracei paralela ao eixo X está fazendo a vez aqui do eixo X. Muito bem. E eu sei que para encontrar o coeficiente angular, que é o A, eu tenho que fazer o cálculo da tangente desse ângulo de inclinação. Eu não preciso saber qual é o ângulo de inclinação, mas eu preciso saber a tangente dele. Então, eu posso usar tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok, então vamos escrever aqui, ó. Tangente de alfa será igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no gráfico, aqui nesse gráfico, tá? Como esse meu ponto, se eu fizer a projeção dele, vejam, vou colocar aqui as coordenadas dele, para vocês visualizarem e ficar mais fácil o entendimento, tá? Vou colocar as coordenadas desse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui tem coordenadas 10 para o x e 85 para o y. Vamos pensar aqui nesse y, ó, que é a projeção aqui, porque eu quero saber quanto mede esse cateto aqui, ó. Então, eu tenho que projetar isso aqui no eixo y. Ora, se esse ponto tá no 85 e aqui eu sei que termina em 60, é só fazer a diferença, 85 menos 60, e eu vou encontrar a medida ali, ó, que é 25, tá? Agora vamos ver aqui o cateto adjacente, ó. O cateto adjacente, ele tá começando aqui em 0 no x, porque agora eu tenho uma projeção aqui com relação paralela, né, ao eixo x. Então, eu tenho que ver quanto foi essa variação aqui, ó, do 0 até o 10. Ora, então, aquele segmento ali, que é o cateto adjacente, tem 10 unidades. Pronto. Volto aqui e completo a minha tangente. Cateto oposto é 25, não vão inverter, tá? E cateto adjacente é 10. Posso trabalhar com a fração irredutível, divido por 5 em cima e divido por 5 embaixo.
5 meios. Ou posso trabalhar com o número decimal, 25 décimos, 2 inteiros e 5 décimos, ok? Então, agora minha função está completa. Ó, ela é o quê? 2,5 x, acho que agora aqui não escreve mais. Ela é 2,5x, né? Mais 60, tá? Vamos voltar lá no slide para terminar esse cálculo aqui. Então, paramos aqui, ó, tá? Fomos lá no GeoGebra, encontramos a função polinomial do primeiro grau, os valores de A e B, já substituímos. Então, o y será igual a 2,5x mais 60 horas. Agora eu calculo qualquer questão referente a esse problema, tá? O que ele quer saber? Ele quer saber em que ano, tá? Eu vou ter 95% das peças brasileiras fabricadas no Brasil. Então, eu vou substituir o y por 95. Não vou usar esse porcento porque eu não usei até agora. Eu fiz 60, fiz 80, vamos usar 95. Então, vai ficar 95 igual a 2,5x mais 60. Passo 60 subtraindo. 35 igual a 2,5x. Passo 2,5 dividindo. 35 divido por 2,5. 14. O que é esse 14? Anos. Lembram que eu chamei hoje de 0? E hoje que ano que é? 2014. Então, 2014 mais 14 anos, para responder esse problema, considerando o ano que nós estamos, né? A resposta correta é 2028. Letra C. Segundo exemplo. Então, a gente tem agora. Vamos colocar tudo aqui e daí vamos fazer a leitura. Tá? A tabela seguinte apresenta a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 1995 a 2005. Então, tem uma tabelinha, tem a primeira coluna com os anos, e a segunda coluna, a média em quilogramas dos resíduos domiciliares. Muito bem. Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020 em quilogramas será, e temos 5 alternativas para marcar aqui, 5 possibilidades. Bom, esse problema a gente pode resolver só com a tabela, tá? Só com a tabela eu já matei esse problema. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, que se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão tal. Então, vamos observar o que está acontecendo nessa tabela. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. Os anos estão aumentando aqui de 5 em 5, ó. De 1995 para 2000, 5 anos. De 2000 para 2005, também 5 anos. Eu quero chegar aonde? Em 2020. Vamos continuar nossa tabela aqui, ó. 2005, vou pegar lá a última linha, tá? Aí 2010. Então, de 2005 para 2010, 5 anos. De 2010, vamos continuar aqui no mesmo padrão. Para 2015, 5 anos. De 2015 para 2020, ó, 5 anos. Tá? O que está acontecendo quando o ano varia de 5 em 5? O que está acontecendo é que a média em quilogramas de resíduos domiciliares produzidos anualmente também está aumentando, só que está aumentando de quanto em quanto? Ó, de 460 para 500, 40. De 500 para 540, 40. Então, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, vamos puxar aqui 540 para 2005, puxar a última linha aqui da nossa tabela e vamos continuar.
Em 2010, vou fazer um aumento aqui de 40, mais 40. Então, eu vou ter 580. Em 2015, mais 40. Então, eu vou ter um aumento aqui de 620. Em 2020, mais 40. Então, eu vou ter um aumento aqui, ó, de 660. Pronto, matou a questão. Tá aqui a nossa resposta. 660. Ok, fácil, tranquilo, matou. Só que eu quero resolver com vocês de uma outra maneira também. Eu quero resolver isso aqui pensando no gráfico também, tá? Para explicar para vocês lá novamente o coeficiente angular. E depois eu quero voltar aqui e mostrar para vocês que vocês também podem calcular o coeficiente angular nessa tabela, tá? Então, vamos pensar nas duas variáveis que a gente tem. A variável y é a média em quilogramas de resíduos domiciliares, tá? Que vai depender, né, dos anos que vão se passando. Então, o x é a variável independente e é esse período aqui, ó, de 1995 até 2005. Eu sei que é uma função polinomial do primeiro grau, tá? E a forma dela é ax mais b, ok? O que que eu quero? Eu quero saber o valor do x, né? Na verdade, eu tenho o valor do x, desculpe, porque ele quer assim, ó. Ele quer a previsão de produção de resíduos domiciliares por habitante no ano de 2020. Então, daqui a quantos anos que ele vai querer? Tem que fazer essa diferença aqui, ó, 2020 menos 1995. Tá, tudo bem. Então, vamos encontrar primeiro o valor do A e do B. Vamos lá para o GeoGebra de novo, tá? Para fixar bem esse cálculo aí do coeficiente angular. Então, aqui eu já tô com o meu gráfico montado, primeiro quadrante de novo, só valores positivos, tá? Então, vamos colocar lá os nossos pontinhos, tá bom? Então, o primeiro ponto é aquele da nossa tabela, que é o ano de 1995 com 460 quilos. Pessoal, o ano de 1995 eu chamei de 0, tá? Transcorridos 5 anos, ó, eu tenho 2000. Transcorridos 10 anos, eu tenho 2005. Então, foi assim que eu posicionei aqui os valores no eixo X, de 5 em 5 anos, tá bom? Então, aqui eu vou ter, meu primeiro ponto seria pro X 0, porque o 0 está fazendo a vez aqui do 1995. Então, 0 com 460, ó, nosso primeiro ponto. O segundo ponto da tabela diz que no ano de 2000, ou seja, daqui a 5 anos, né, passados 5 anos, ele vai ter um aumento de mais 40 quilos. Então, vai para 500. Tá aqui meu segundo ponto, tá? Deixa eu tirar o nominho dele aqui. Beleza. E em 2005, transcorridos mais 5 anos, então já se passaram 10 anos, né? Teve um aumento de mais 40, 540. Então, tranquilamente aqui, eu já posso colocar a nossa reta, tá? Vamos lá, para nossa retinha. Muito bem. Aqui está a nossa semi-reta, na verdade, tá? O que que eu já tenho dessa semi-reta? Eu já tenho B, tá? Esse B aqui vale quanto? Vamos colocar aqui as coordenadas para vocês enxergarem bem. Tá aqui, ó. Se o x é 0, esse aqui é o ponto onde a minha semi-reta está cortando o eixo y. Então, o B é 460. O que está faltando aqui é eu calcular o coeficiente angular. Pessoal, o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação da reta com o eixo x. Vamos desenhar o nosso triângulozinho, tá? Então, eu vou pegar aqui uma retinha auxiliar, mais uma. E eu quero calcular aqui com vocês essa distância aqui, ó. Quanto que é essa distância aqui, tá?
Então, vamos ver. Opa. Se eu tenho... Deixa eu só marcar mais um ponto aqui. Ponto de interseção. Aqui. Ponto J. Deixa eu tirar o nome dele. Bom. Se eu tenho aqui esse ponto, qual é o valor desse ponto? Vamos enxergar agora, tá? Se esse ponto aqui, ele é 10 para o x e 540 para o y, e esse ponto aqui, ele é 10 para o x também, tá? E... Nossa, ele não tá bem aqui no 500, mas ele é 500, tá? Ele não ficou bem posicionado aqui no 500, mas é 10 com 500. Então, o que que significa isso? Que de 540 para 500, ó, aqui vai dar 40. Deixa eu colocar a minha barrinha aqui de ferramentas para me ajudar. Ok, deixar ela menorzinha, só um pouquinho. Então, vou deixar ela menorzinha aqui, vem aqui para esse lado, tá? Bom, então, se aqui eu tenho 40, né? E aqui embaixo, ó, de 5 até 10, eu tenho 5 unidades, o que que eu vou fazer para achar o A? Eu vou dividir o 40 pelo 5, muito fácil. Então, o A será o quê, ó? Será o 40 dividido pelo 5, que vai dar 8. O que que eu fiz aqui? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? E achei quem? O coeficiente angular. Então, é só dividir, ó, a variação aqui do y e a variação aqui do x. Achei o A e eu já tenho o B. Então, vamos voltar lá para nossos slides e vamos calcular com a fórmula. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Como é que ficou a minha equação que modela, né, esse problema? 8y igual a 8x, que eu calculei, 40 divididos por 5, pessoal, olha aqui para a tabela agora. Olha esse A aqui na tabela, ó. Aqui não é o x e não variou 5 unidades, ok? Aqui não é o y e não variou 40 unidades. O que que você fez? Você dividiu essa variação aqui do y, ó, 500 menos 460 igual a 40. Por essa variação aqui do x, 2.000 menos 1995 igual a 5. E obteve o 8. Agora, o que é esse mais 460 aqui? É onde a tua reta está cortando o eixo y, que é o coeficiente linear. Eu quero saber, tá? Daqui a 25 anos, quanto será? Porque de 1995 até 2020, se você fizer essa diferença, você vai encontrar 25 anos, ok? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 25. Ah, isso aqui é mais complicado, gostei mais da tabela. Tudo bem, eu sei que realmente esse caminho aqui ficou mais complicado, mas é só para vocês fixarem os conceitos do coeficiente angular, principalmente, e visualizarem que também é possível calcular ali na tabela o coeficiente angular, tá? Vamos continuar aqui, ó. Y igual a 200 mais 460, da mesma forma, eu cheguei em 660 quilos. Então, agora vamos para o último, né? O gráfico abaixo mostra o número de pessoas comprovadamente infectadas pelo vírus H1N1 numa certa cidade do Brasil entre os meses de maio e setembro de 2009. Já tô vendo as minhas duas variáveis, sem ver o gráfico, hein? Número de pessoas infectadas e, ó, de novo aparecendo aqui o tempo, só que agora em meses, ó. Entre os meses de maio e setembro. Então, vai ser maio, junho, julho, agosto, setembro. De que ano? 2009.
Na hipótese de um crescimento linear, função polinomial do primeiro grau, desse surto, representado pela reta R, pode-se prever que o número de pessoas infectadas em dezembro de 2009 será igual a quanto? Vamos ver o gráfico. Tá? Cuidado com esse gráfico. Nem todos os pontos fazem parte dessa reta aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta, tá? Aqui eu tenho uma reta. Nem todos os pontos estão fazendo parte dela. Ó, quais pontos estão fora da reta que eu não posso usar? Esse problema aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu não vou usar o GeoGebra. Eu vou usar os pontos direto, tá? Como se eu estivesse montando uma tabela. Então, olha aqui, ó. Eu não posso usar o 18, porque o 18 tá fora da reta. E eu não posso usar o 22 aqui, ó, porque o 22 também está fora da reta. Então, os pontos possíveis que eu posso usar: mês de maio com o número 8, mês de junho com o número 12, mês de agosto com o número 20. Os demais, não. Tá, e o que vão ser esses meses? Pessoal, esses meses vão ser os valores no eixo X, tá? Que valores? Horas. Janeiro, 1. Fevereiro, 2. Março, 3. Abril, 4. Maio, 5. Então, aqui eu vou usar 5. Aqui eu vou usar 6. Aqui eu usaria 7, mas eu não vou usar porque esse ponto tá fora. Aqui eu vou usar 8. Então, eu já tenho aqui 3 pontos possíveis para trabalhar. Ó. Vejam. 5 no X, 8 no Y. Tá? Outro ponto. 12 no X. Desculpa. 12 no X, não. Deixa eu apagar aqui a besteira que eu fiz. 6 no X, né? 6 no X. Peraí. 6 no X e 12 no Y. Ou 8 e 20. Tá? Mas vamos pegar os dois pontos aqui que estão próximos, ó. Olha aqui. Isso aqui não é como se fosse uma tabela. Aqui tá o X, aqui tá o Y. Verifique quanto tá aumentando o X aqui, ó. E verifique quanto está aumentando o Y. Tá? Se você dividir essa variação do Y por essa variação do X, você já vai encontrar o teu coeficiente angular. E o coeficiente linear? Esse nós vamos ter que calcular, tá? Então, vamos ver lá como é que nós vamos resolver esse exercício. Primeiro, variável dependente, pessoas infectadas. Variável independente, os meses de 2009. Função polinomial do primeiro grau, forma ax mais b. Então, objetivo, encontrar o valor de A e encontrar o valor de B. Depois, eu vou pensar aqui, ó, no que ele quer. Ele quer o número de pessoas infectadas, então ele quer o Y, pessoas infectadas, em dezembro de 2009, quando o X vale o número referente a dezembro, que vai ser o 12, tá? Então, olha lá, ó, X, dezembro. Bom, primeiro a gente vai calcular o A, tá? Pegando esses dois pontos aqui, ó, 5 e 8, 6 e 12. É só fazer a diferença, pessoal. Isso aqui é maio, né? Lembrando, e esse aqui é junho. Como é que eu faço a diferença? 12 menos 8, não era isso que a gente fazia lá no GeoGebra? A gente não fazia para encontrar quanto media aquele segmento, que era o cateto oposto do triângulo? Então, 12 menos 8, ó, 4. E no X, mesma coisa. Só que vejam, eu fiz 12 menos 8. Então, agora eu tenho que fazer 6 menos 5. Eu tenho que ir na mesma direção aqui, ó. Se eu vim desse para esse, eu tenho que vir desse para esse. O que eu quero dizer? Que eu não posso fazer 12 menos 8
e depois 5 menos 6, porque daí isso vai inverter o sinal, tá? Cuidado, ok? Cuidado. Então, o nosso coeficiente angular é positivo, ó. Essa reta aqui é crescente, 4. Tudo bem, então eu já tenho a minha função ali, ó, y igual a 4x mais b. Como é que eu vou encontrar o coeficiente linear que é o b, né? Ora, muito fácil. Eu posso pegar qualquer um dos pontos que esteja na reta, qualquer um, pode ser o 5 e 8, pode ser o 6 e 12, pode ser o 8 com 20, pode. Eu vou substituir os valores aqui, ó, o y no lugar do y, o x no lugar do x, e vou isolar o b. Então, ó, como é que vai ficar? Eu escolhi esse ponto, 6 com 12. Então, no lugar do y, eu vou substituir por 12. No lugar do x, eu vou substituir por 6, ó. Então, vai ficar 12 igual 4 vezes 6 mais b. Olha aqui, ó. O y, deixa eu pegar uma caneta marca-texto aqui. O y aqui, ó, 12, tá? E o x, ó, 6, ó, 6, tá? Ok. Então, 12 é igual a 24, porque eu multipliquei aqui, né? 4 vezes 6, 24, mais b. Passa o 24 diminuindo e você vai ter um coeficiente linear aqui, ó, negativo. Como é que ficou a tua função? Completinha, y igual a 4 vezes o x menos 12. E agora, como é que eu faço? Ora, agora é só substituir. Eu não quero saber em dezembro. Quanto é que vale em dezembro? 12. Então, eu vou substituir o x ali, ó, por 12. Olha aqui, ó, 12. 4 vezes 12, 48. De 48 eu subtraio 12, 36. Então, significa o quê? Que o número de pessoas, ó, o que é o y? O número de pessoas infectadas em dezembro de 2009 será igual a 36. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? E consigam responder ao questionário. Um abraço, tchau!